Boa tarde. Os testes aqui está dando tudo certo, está me escutando bem? Estamos sim, aham. Então tá bom, tudo certo. O pessoal tá entrando aí na live. Hoje, dia 10 de fevereiro, estamos completando 12 anos aqui na empresa, na Sinergia Engenharia de Meio Ambiente, né, meninas? Então é um ano bem, mais um ano especial para nós aí. E a gente resolveu, né, trazer um presente para o público, né? Então a gente resolveu trazer informações técnicas, justamente sobre um tema que esse primeiro trimestre, para quem trabalha com o meio ambiente, para quem precisa estar regular aí na ambiental, sabe, fica de cabelo em pé, muitas vezes, que é justamente os relatórios ambientais que precisam ser entregues até 31 de março agora. E que tipo de relatórios que a gente precisa entregar? Relatórios como relatório de atividades potencialmente poluidoras do IBAMA, inventário de resíduos sólidos, declaração de carga poluidora, relatório de alto monitoramento de emissões atmosféricas e também o relatório do Sinaflor. Todos eles a gente tem o prazo de 31 de março para serem entregues e agora também ele está atrelado com o licenciamento ambiental, então aqui no Paraná especificamente, né? Então, é tudo isso que a gente quer conversar, contar quem que entra, né, nessa exigência, quem que tem que entregar, quais são as dicas para entregar esse relatório, enfim, contar um pouquinho para o público e também dar algumas dicas aí para eles executarem tudo isso. Então, me apresentando, eu sou a Jéssica Paulo, sou uma das diretoras e cofundadoras aqui da empresa, responsável pela área comercial e de marketing daqui. E agora passo a palavra para a Juliana e depois para a Maíra para se apresentarem. Certo. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje. Eu me chamo Juliana Ferreira, sou engenheira ambiental, sou diretora executiva aqui do Grupo Sinergia e Engenharia, mas também atuo fortemente na parte técnica, com dois setores em especial. Fico responsável pelo setor de mudanças climáticas e pelo setor de assessoria ambiental nas indústrias. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nessa live comemorando os nossos 12 anos, né? Meu nome é Maíra, sou engenheira ambiental, sou a responsável técnica aqui da empresa, também atuo já há 12 anos com licenciamento ambiental, IBAMA, toda a parte de regularização, então trazer um pouco da nossa vivência aqui para vocês vai ser um prazer. Maravilha. Então, a minha primeira pergunta, né, vai ser para a Maíra. Eu acho que um pouco do que eu já dei de spoiler aí. Estamos há 12 anos no mercado, atuando com esses relatórios ambientais. Isso faz parte do nosso dia a dia aqui dentro da empresa. E aí, o que mudou, Maíra, lá de 2014, né, quando começamos a executar esses projetos até hoje? Já me adiantando, né, eu lembro que a maioria das empresas não faziam, né? E aí, continua a mesma coisa? As empresas ainda não sabem que elas precisam fazer? Como que tá isso? O que mudou aí nesses 12 anos de mercado? É uma pergunta bem importante, porque nesses 12 anos a gente conseguiu acompanhar a evolução ambiental também, né, dos órgãos ambientais. Então, eu acho que a principal, assim, é a exigência. Eu acho que os órgãos ambientais estão exigindo mais, eles estão amarrando mais. Então, igual você comentou, o licenciamento no estado do Paraná teve uma legislação que saiu em 2024, decreto em 2025, onde os órgãos, ele permite que o órgão ambiental exija comprovantes de outros órgãos, né? Então, para o licenciamento ambiental no estado do Paraná, ele exige que você apresente o comprovante de entrega do RAP do IBAMA. E aí começa a vincular. Então, sem isso, você não consegue ter o licenciamento ambiental, já começa a travar. Aí as empresas começam a ficar, não sabia que eu precisava ter. Então começa a amarrar uma coisa na outra e aí você é obrigado a fazer. Então, assim, dentro do IBAMA, é claro que tem as atividades obrigatórias, né? São 22 categorias, dentro de cada categoria tem as atividades, então você precisa saber se realmente você precisa ter ou não, mas eu vejo que também a fiscalização também está apertando. Então, a gente vê muitos autos de infração, notificação do IBAMA. Então, essas adequações, assim, a gente está vendo cada vez mais.
e amarrando os sistemas. Então, quando eu declaro para o IBAMA um porte, que eu sou pequeno porte, pago ali a taxa mínima, e ele cruza com a Receita Federal, que meu porte é de grande porte, meu faturamento, então aí o IBAMA vai lá e te notifica. Então, assim, tá amarrando os sistemas, assim, então você não consegue mais declarar uma informação no sistema, declarar outra informação em outro sistema, porque os sistemas estão se cruzando, assim. Então a gente percebe isso cada vez mais e isso é tendência. Então a gente precisa ficar de olho nisso, né? E que eu vejo que não mudou, que sempre existiu de 12 anos atrás para agora, é questão de organização. Então, você precisa estar com os dados organizados, você precisa saber ter esse critério, saber a sua atividade. Então, isso sempre teve, né? Então, isso não mudou. É verdade. E aí, às vezes a gente se depara com dois tipos de empresas, né? Tem as três, vamos comentar. Uma que tá toda certinha, tá desenvolvendo, tá no prazo, já tá preocupada, já tá correndo atrás da documentação, ou até já entregou esse relatório. A gente tem a empresa que pensou que vai deixar lá para a última hora, lá pro dia 15, 20 de março, que, meu Deus, chegou esse prazo, eu achei que as minhas comentários sobre isso dia 10 de fevereiro, eu achei que ia dar tempo e de repente passou. E aí aquela correria, porque é muita informação para compilar, para gerar esses relatórios. E tem aquela empresa que você vai falar sobre isso assim, nossa, nunca fiz. Tem que fazer? Eu sou obrigada a fazer? O que acontece com esse tipo de empresa que está um pouco atrasada ou que nunca fez? Bom, acho que na prática, né, o que acontece com as empresas, né? Então, como você comentou, a boa parte das empresas deixa tudo para a última hora, de fato, e aí não tem as informações organizadas, tem que buscar as informações dos diferentes setores, então isso leva tempo também. E na prática, o que acontece se eu perder um prazo, né? Acho que a principal dúvida que surge para a gente. Então, a gente pode citar duas coisas principais. Então, uma é a questão das multas, que sim, a empresa está sujeita a multa, se ela é obrigada a fazer e ela não faz, ela está sujeita a multa. E a outra coisa é você ter um processo de licenciamento ambiental travado por conta dessas entregas que você não fez. Então, até trago alguns exemplos, né, em relação às multas. A gente teve situações que chegaram para a gente, um cliente que precisava fazer a medição de emissões atmosféricas, no caso dele, ele tinha uma cabine de pintura, uma não, tinham várias cabines de pintura, e ele precisava fazer o reporte dentro do órgão ambiental. A gente alertou com um prazo grande, né, um tempo considerável, previamente, porque quando a gente tem emissões atmosféricas no estado do Paraná, a gente tem que primeiro contratar um laboratório para fazer as medições, e antes disso até a gente tem que identificar as fontes de emissões, aí vai lá o laboratório, faz a medição para a gente identificar se está dentro da legislação, se não está dentro da legislação, até porque a empresa ela recebe uma licença, ela tem as condicionantes, então ela é obrigada a cumprir com o que está nas condicionantes, e fazer a medição nesse caso era uma das condicionantes. E a empresa, fato é que a empresa não contratou o laboratório, não fez a medição e dentro do estado do Paraná, dependendo do teu porte, você tem prazos obrigatórios. Nesse caso da empresa era de 6 em 6 meses. E ele não fez os reportes e aí, consequência, ele foi multado. Então é simples assim. Outra questão, puxando para o IBAMA, a mesma coisa. A gente teve clientes que não fizeram reporte, perderam os prazos. Então a gente orienta, né? Acompanha teus indicadores anualmente, mensalmente, não deixe tudo para a última hora. Mas esse cliente deixou tudo para a última hora, perdeu o prazo, recebeu uma notificação do IBAMA, inclusive com busca e apreensão de veículos, porque ele não estava quitando os valores de dívidas, né, do IBAMA. E outra questão é essa questão de barrar o teu licenciamento, né? Você não conseguir porque você está pendente de algum automonitoramento, por exemplo. E aí, né, imagine lá um empreendedor perder uma licitação porque não tem uma licença, perder um financiamento porque não tem uma licença, perder um potencial cliente porque não tem uma licença. Então, é muito frustrante, né? Então, tudo isso. É verdade. Percebe um erro muito comum também em fazer retroativo, né? Porque tem a exigência, igual a Juliana falou, tem que fazer o monitoramento trimestral e relatar anual. Não relatou porque eu não fiz os meus monitoramentos. Ali eu dei muito exemplo do IBAMA, mas declaração de carga poluidora. Então você tem que fazer laudo. Então, e aí depois você não fez o laudo, você vai ter que fazer retroativo. Já passou, você já não consegue fazer retroativo.
Então aí começa a dar conflito, né? Começa a dar os problemas que a consultoria tem que resolver, né? A É gente porque ajuda. o relatório de monitoramento de emissões atmosféricas é um compilado das análises ambientais que você fez durante o ano. Você tem que fazer uma análise trimestral, você vai fazer aí até 15 de março, você vai fazer o compilado, vai fazer análise, né, técnica do que aconteceu durante aquele ano. Então, por isso da importância de estar executando ele não só uma vez, mas no período que é exigido de acordo com a legislação. E aí a gente vê casos, né, bem cabulosos, às vezes, né, nessa área. E, assim, isso que eu queria perguntar para a Maíra, até especificamente, o que ela vê, né, de erros comuns quando ela pega uma empresa que ou fazia por conta, ou não era especialista na área ambiental que estava executando. Eu já vou falar o que eu já vi, né, eu também já atuei muito a campo. Casos assim, o rápido IBAMA, eu só colocava nada a declarar e enviava, né? E aí você vai ver aqueles relatórios lá, 10, 20 anos, a empresa declarando sem nada. E lembrando que esses relatórios, ele é o nosso imposto de renda, né? Da pessoa jurídica para os órgãos ambientais. Então a gente tem que olhar para ele dessa forma. O que a gente fez, o que aconteceu naquele período. E aí, Maíra, tem algum caso que você quer falar? Ou, no geral, o que você vê de erros aí quando vocês começam, né? Quando a gente fecha com o cliente, começa a executar esses projetos, olha, precisa... Acho que ele vai ter que refazer os outros anos. O que você vê lá dos anos retroativos? Não, com certeza. Acho que a falta de organização, a Juliana falou, então chega para a última hora, não tem os dados, relata qualquer coisa. Então, e a gente precisa trabalhar a consultoria muito alinhado com o empreendedor também, porque as informações repassadas, ele vive aquilo no dia a dia, ele tem que controlar, ele para passar para a gente poder ajudar, a gente não coloca qualquer dado ali, né? Então, a qualidade dos dados, a gente vê coisas exorbitantes, assim. Então, a gente percebe em várias declarações, então no IBAMA está declarada uma coisa de resíduo, no Inventário Nacional outra coisa totalmente diferente do que está no IBAMA, e a gente bate o olho desses 12 anos que a gente tem a experiência, e a gente vê, a gente conhece aquela empresa, a gente sabe a atividade, aí chega um dado, 90 toneladas de resíduos perigosos, que foi para uma empresa, onde você vai ver a licença ambiental dessa empresa. Não é nem para receber aquele material. Você começa a cruzar os dados, você já começa a ficar arrepiada, já, né? Já começa, tipo, calma lá, o que está acontecendo? A gente colocou qualquer coisinha aí. Então, assim, começa a ter esses dados, então a falta de organização é o que a gente mais vê, e a qualidade das informações. Então, acho que isso é imbatível, assim, né? Informações diferentes em cada lugar e as informações precisam estar casadas, né? Não posso declarar uma coisa para o IBAMA, na licença ambiental tá outra, então não faz sentido, na DNR tá outra, que empreendimentos que nem estão lá, nem tem NTR para aquela destinação, aí você começa a ver, a alinhar, começa a, tipo, meu Deus, vamos organizar a casa. Então, acho que, principalmente, assim, acho que esse é o principal impasse, assim, também, declarar qualquer coisa, igual eu falei, porte de empreendimento, o IBAMA fiscaliza, então não é para declarar que é pequeno para pagar a taxa. Muitas vezes, assim, não é nem de má fé, é de não ter conhecimento, achar que não vai dar em nada, e assim, hoje em dia não é mais isso, não dá em nada. A fiscalização está em cima. Então, É verdade. muito cuidado, assim, é um relatório que você está colocando para o órgão fiscalizador da sua empresa, que pode te dar multa, embargo. Então, a qualidade das informações é muito importante. Não, com toda a razão. E acho que essa, como você falou, qualidade e organização. E aí, muitas vezes, a empresa ela não tem um responsável técnico, não tem uma pessoa técnica mesmo que conhece sobre o assunto dentro da empresa. E ela tenta fazer sozinha, né? De uma forma sozinha mesmo. Tô aqui controlando meu MTR, tô destinando e tá achando que tá deixando resíduo. Daí, quando vai chegar na hora desses relatórios, ela não tem o certificado de destinação final, porque ela não fez esse controle no CNI.
Ou é como você falou, às vezes são, puxa, nem sabia que eu não podia mandar esse resíduo para aterro. Estava mandando para aterro, não tinha esse conhecimento e eu estava declarando isso na MTR. Ou estava mandando até para a prefeitura e não tinha esse conhecimento. E aí eu acho que entra um pouco também a explicar, né, para o público que a gente tem duas formas de atuação. A forma da consultoria ambiental, que são nossos serviços pontuais. Então, eu vou fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ou eu vou fazer o seu inventário de resíduos. O que é? Tem começo, meio e fim. A gente vai na empresa, coleta os dados, gera esse diagnóstico inicial, propõe as melhorias, gera esses relatórios e faz a entrega final e acabou, encerrou aquele assunto. A assessoria ambiental, não, ela é contínua. A gente traz uma melhoria contínua para o cliente. E aí entra isso, né? A gente olha durante o ano para quando chegar lá no relatório em março, não faltar nenhuma informação, não, porque é um relatório de auto-monitoramento, porque são documentos que foram gerados durante aquele ano. Então, Juliana, se você puder explicar um pouquinho como que a nossa equipe tem atuado em relação à assessoria ambiental, porque tem tanta relação com esse tema que a gente está falando agora dos relatórios de meio ambiente que precisam ser entregues até 31 de março? Uhum. Então, certo. Bom, aqui na empresa, né, como que a gente atua? Então, a gente, primeiramente, né, a gente tem procedimentos internos para garantir a qualidade da entrega do serviço para o cliente, independente, né, do colaborador que fica à frente. Então, isso já demonstra também o nosso comprometimento de entender o serviço, entender o setor e que todos estarão integrados e capacitados para atender aquele cliente de assessoria da melhor forma durante o período contratado. Aí a primeira coisa, quando a gente recebe, né, essa demanda lá do setor comercial, que chega para nós da parte técnica, a gente vai fazer esse diagnóstico inicial na atividade. Conhecer a atividade mesmo, quais são os aspectos ambientais que aquela atividade está relacionada, que impactos ambientais aquela atividade vai gerar. E aí, com isso, eu consigo entender quais são as obrigações ambientais que aquela empresa precisa, considerando os impactos que ela vai gerar. E com isso também eu sei quais são os prazos que ela precisa fazer esses reportes, né, no órgão ambiental. Então, a partir disso, a gente define todo um cronograma de implementação dessas ações para que ela consiga não perder nenhum prazo, para que ela consiga melhorar, inclusive, sua organização interna, para que daí ela consiga evitar qualquer risco de multa, de embargo por conta disso. Então, a ideia é que tudo esteja organizado para, principalmente, que ela não perca nenhum prazo. E uma coisa legal da gente comentar também, para os clientes que são de acompanhamento anual, é que a gente tem um sistema, né, único, próprio, específico do setor de assessoria, que tem todas as informações ambientais da empresa nesse único sistema. Então, eu estou falando de dashboards que ele pode acompanhar, eu estou falando de um local que tem todas as validades das licenças, que tem toda a documentação, todas as senhas, todas as condicionantes ambientais, todos os planos de ação. Então, tudo que se diz respeito à parte ambiental do cliente está centralizado em um único local. Então, isso facilita também, né? Não só essa gestão mais próxima, mas caso também ele precise reportar algum dado, ele tem tudo na palma da mão dele ali, com todas as informações ambientais da empresa. Interessante. Isso é muito importante, né? Qualquer problema também não fica tão dependente da consultoria, né? Ele está sozinho, teve uma auditoria, ou ele precisa, o diretor cobrou alguma coisa, ele abre esse sistema, ele vai conseguir ver tudo que tem, como é que tem, que status que tá, o que está sendo controlado, o que está pendente. Isso é bem importante para a empresa realmente ter uma gestão na palma da sua mão, gestão ambiental adequada. E, Juliana, ainda sobre esses relatórios que a gente estava falando, talvez as empresas que estão escutando, que não sabem, podem pensar, puxa, será que eu me enquadro nisso? Será que eu preciso entregar? Eu sou pequeno, eu sou média empresa. Afinal de contas, quem precisa entregar esses relatórios ambientais? Uhum, então tá. São vários relatórios, né, como você comentou no início, são os inventários, são as DMRs, são os RAPs, são a declaração de carga poluidora, enfim. Eu vou citar o exemplo do RAP do IBAMA, que acho que talvez seja o mais, não sei se conhecido, mas acho que o mais popular quando a gente fala, né, de prazos de entrega. Então, ele precisa ser entregue até 31 de março, e lembrando que o RAP do IBAMA ele é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, assim como o licenciamento ambiental. Então, ou seja, é sim um relatório obrigatório para aquelas empresas que estão listadas, né, no anexo 8 da Lei 6.938. Então, como exemplo, né, de empresas, a gente está falando de indústrias de papel e celulose, indústrias metalúrgicas, indústrias madeireiras. E aí, se a tua empresa está naquele anexo, ela é sim obrigada a fazer o reporte, como você comentou, como se fosse um imposto de renda, né, relacionado aos meus aspectos ambientais do ano anterior.
Então, eu estou falando de água, eu estou falando de resíduos, eu estou falando de energia, estou falando de produtos produzidos. E aí também, caso a pessoa, né, tenha qualquer dúvida, puxa, será que a minha atividade está ou não obrigada a fazer esses relatórios, também a gente pode auxiliar, né, entrar em contato com a gente para a gente auxiliar da melhor forma, né, dizendo se ele está de fato ou não obrigado a fazer esses relatórios. Ah, legal. E Maíra, o que você, né, falaria para essas empresas que têm essa obrigação? O que elas precisam, né, se organizar? O que você indica para elas que querem fazer, que precisam fazer esses relatórios? O primeiro item é você identificar a obrigatoriedade de acordo com a sua atividade, né? Então, você fazer um raio-x da sua empresa, ver o que, às vezes, o IBAMA não é obrigatório, mas DMR é. Então, todo gerador... Então, assim, não significa que o IBAMA não é, mas o outro... Então, tem emissões atmosféricas. Então, você tem que fazer um raio-x, igual a Juliana falou na assessoria. A primeira coisa que a gente faz é um raio-x da empresa. Então, eles precisam ter o raio-x, organização dos dados, porque deixar para a última hora vai perder prazo, vai esquecer, vai deixar... E aí, o erro... A chance de erro é muito alta, então, de inconsistência de dado. Então, a organização é fundamental, não deixar de monitorar. Se você tem que monitorar constantemente, fazer retroativo já não dá mais, não tem como. Então, essas obrigatoriedades, você tem que ter os prazos, a organização disso para não perder prazo. Então, as empresas precisam se organizar, assim. Acho que a organização e a constância, a consistência é fundamental para as empresas. Interessante. Obrigada aí pelas dicas. E a gente voltando um pouquinho na história da assessoria ambiental, né? Essa transformação, talvez algumas empresas estejam pensando, puxa, não fazem relatório, né? Ou meu licenciamento ambiental vai vencer esse ano, não sei por onde começar. Eu queria, Juliana, que você contasse algum case que você viu já de assessoria que a gente presta, do que era antes e depois, o que aconteceu com a empresa. Uhum. Então, a gente tem várias situações, né, de clientes, vou citar um específico. Esse cliente, essa empresa, né, ele, primeiro, assim, coisas mais básicas, né, ele não sabia para onde destinar os resíduos dele. Então, na empresa mesmo, espaço físico dele, você chegava lá, você tinha todo tipo de resíduo armazenado em loco, eram pilhas de resíduo. Então, ele estava armazenando porque ele não queria destinar de qualquer forma, mas ele não sabia o que fazer com aquele resíduo. Então, você chegava na empresa dele, tinha pilhas de borracha, pilhas de pneu, pilhas de madeira, e aí, consequentemente, a gente também tem questão de vetores, baratas, insetos, mau cheiro e tudo mais. E aí, primeira coisa, né? Então, a gente fez o plano de gerenciamento de resíduos sólidos desse cliente e ele efetivamente implementou o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Inclusive, hoje ele é nosso cliente há anos e ele é um dos nossos principais cases de organização hoje. Desde assim, ele tem uma balança que ele pesa os resíduos, que ele anota em planilhas. Você vai lá, é impecável, tudo organizado. Então, essa questão visual, de organização também, de qualidade no ambiente de trabalho, a gente entende que indiretamente a gente ajudou, né, esse cliente. E outra coisa, esse cliente em específico era um cliente que trabalhava já há muitos anos no município aqui da região metropolitana, mas ele não tinha alvará de funcionamento e ele não tinha licenciamento. E hoje, além de ter todas essas questões ambientais obrigatórias, é um cliente que já está buscando certificações ambientais. Então, ele já saiu da etapa de não ter nem licenciamento, com uma empresa cheia de resíduo na frente dele, para uma empresa extremamente organizada e que está almejando certificações ambientais. Não só mais a parte obrigatória, mas ele já está vislumbrando outras coisas, né, para trazer um diferencial competitivo, inclusive, para a empresa dele. E dentro da consultoria, né, de 12 anos de atuação, a gente também fica muito orgulhosa de tirar o cliente lá do buraco, né, do ambiental, para hoje ser um dos nossos principais cases, por exemplo. É verdade, a nossa missão, né, voltando para o nosso aniversário dos 12 anos, é potencializar a estabilidade como modelo de negócios. Então, os clientes, né, que a gente gosta de atender, que a gente realmente faz sentido para a gente, é esse perfil, que realmente tem problema, a gente
sabe, mas que quer resolver, que quer chegar numa solução em conjunto com sinergia, então que quer resolver seus problemas, que quer desenvolver. Isso a gente realmente dá todo esse apoio, tem toda uma equipe especializada, porque se realmente as duas partes fizerem, e a gente, não adianta a gente chegar com consultoria e mentoria e precisa ser executado dentro da empresa. Se essa empresa executa, a gente tem muito sucesso em conjunto. E, assim, o que a gente sempre fala, né? Licenciamento ambiental, ter uma licença, um alvará, entregar esses relatórios, é feijão com arroz, é o básico, né? Você está dentro da legislação. Então, assim, tem muita empresa que tem uma licença ambiental. Não, é uma situação que você está cumprindo com a tua obrigação, né? Agora, se você não está fazendo isso, corra atrás disso, né? Tudo depende em qual fase que você está. Mas para essas empresas que já estão com esse olhar, que já estão com as coisas organizadas, que conseguiram se estabelecer aí com a questão de regularização ambiental, comece, né, a pensar nessa questão de estabilidade, de projetos e programas estabelecidos, porque sim, estão trazendo um diferencial competitivo. A gente tem certificações possíveis. Tô dando um spoiler aqui da próxima live, que a gente vai falar um pouco mais aí sobre certificação lá em março, tá, pessoal? Mas agora, voltando aqui para esse assunto da assessoria e dos relatórios ambientais. Então, hoje, dia 10 de fevereiro, dia de aniversário da Sinergia Engenharia, a empresa que está olhando isso e ainda não começou a fazer nada. Qual é a dica que vocês dão? Se quiserem falar as duas, primeiro a Maíra e depois a Juliana. Não, acho que a dica, a gente já foi falando durante a live, a organização principal, assim, é não ver o órgão ambiental como inimigo, como uma burocracia. Então, a gente já ouviu de clientes assim, nossa, mas eu tenho que pagar a taxa trimestral de IBAMA, IBAMA nunca veio aqui. Então, não ter esse olhar, mas um diferencial, igual você falou, é um caminho constante. Você começa a fazer o básico, você tem que ter a licença, você tem que relatar no IBAMA, é obrigatório, isso é o básico. Você estar em dia com o órgão ambiental. E daí você começa a melhorar, implantar sustentabilidade. Então, é um caminho evolutivo, assim, né? Então, não ver o órgão ambiental como uma burocracia, um órgão chato. E muitas vezes eles estão para ajudar mesmo, né? Então, a gente da assessoria também. Então, acho que não perder prazo, organização, então, igual a Juliana falou na assessoria, às vezes trocou o funcionário, tem tudo lá, tem a senha, não se perde a informação. Às vezes a gente vê que as empresas, essa organização não está centralizada, cada um num setor, então é organizar a casa, assim, e é fazer o básico, assim, não, é o mínimo, assim, né? Estar em dia com o órgão ambiental, fazer licenças. E até porque também complementando, Maíra, né, a gente sabe da importância que as empresas, que as indústrias têm para a sociedade, né? Extremamente, sem elas a gente não vive, né? Então, desde questões de geração de emprego e renda, mas os empreendedores e as empresas também precisam saber que elas precisam promover a manutenção da qualidade ambiental do ambiente que ela está inserido e deixar um ambiente equilibrado para as gerações futuras, né? E a licença ambiental, ela testa isso, que a empresa vai poder funcionar, mas é que ela sim precisa seguir algumas condicionantes para que ela garanta a manutenção do seu negócio, né? Ou seja, evitando multas, embargos e tudo mais, mas que ela também deixe um legado e um ambiente produtivo e eficiente para gerações futuras. Então, é isso que a Maíra falou, ter essa organização, manter os procedimentos internos, fazer os treinamentos e qualquer dúvida, né, que os empreendedores tenham nesse momento, puxa, será que eu sou obrigado? Será que eu não sou obrigado? A gente, né, se disponibiliza aqui a fazer esse diagnóstico, né, das empresas para entender, primeiramente, preciso ou não preciso? Para daí a gente desenvolver um plano, né, estratégico junto com a empresa para que ela consiga, né, operar de forma adequada e considerando os aspectos ambientais. Até porque, lembrando, por exemplo, o IBAMA, em específico, ele cobra retroativo, né, as taxas. Então, às vezes você não declarou, mas você tem que declarar desde 2020 pagando as taxas. Então, é bem importante. Ah, não sei se eu preciso, agora é o momento de você saber se precisa mesmo ou não, para não deixar cobrar 5 anos retroativos ali, né? Então, é bem importante manter atualizado. Então, mudei meu processo de emissões atmosféricas, minha cabine de pintura. Às vezes a gente esquece de declarar para o órgão ambiental e aí deixa para a última hora. E aí tem que declarar durante o ano, mas não fez o monitoramento. Então, assim, também a gente ter essa organização, não deixar para a última hora, né? Importante
Porque o risco, assim, vale mais a pena a organização do que fechar uma empresa, ser multado, embargo, o risco é muito alto. Então vale a pena estar com tudo em dia, assim, com certeza, absoluta. É verdade, tem toda a imagem que também fica na empresa, né? Puxa, uma empresa que fechou por uma questão ambiental, por exemplo, ambiental, até você mudar essa imagem, você tem que trabalhar o marketing disso tudo. É um desafio, é custoso, então por que não se prevenir? Então não é só o multa em si, né? Todo um trabalho realmente de marca, daquela imagem que ficou para sua marca. E aí, então, assim, estamos no dia 10 de fevereiro, né? A dia 31 de março, o limite. Eu vejo que, assim, é um prazo muito bom para começar esses relatórios ambientais, para quem não começou ainda. É realmente um momento perfeito para começar a organizar essas informações. Ah, mas eu não sei, as meninas comentaram sobre o relatório de automonitoramento. Eu não sei se eu me enquadro, eu não sei se eu preciso fazer isso ou não preciso. A Juna falou, a assessoria ambiental faz esse diagnóstico detalhado, cria um plano de ação, executa, né? Ajuda nesse planejamento e na execução. Mas aqui nós, comemorando os 12 anos da Sinergia Engenharia, a gente tem todo esse know-how, né, de trabalho, de conhecer a legislação, de saber como que essa empresa se enquadra. E por isso, pela comemoração desses 12 anos da empresa, a gente também está promovendo um diagnóstico gratuito para essas organizações. Então, as empresas, agora, nos próximos dias, a gente vai divulgar um link na nossa rede social da Sinergia Engenharia. As empresas que tiverem interesse, elas vão preencher o seu interesse, vão se cadastrar nisso. A gente vai entrar em contato para realmente entender melhor a fundo a empresa, para ter um diagnóstico. Que situação que você está, né? Você está muito bem, você está mediano, você está ruim, precisa arrumar muita coisa. Então, fica o convite, né, para as empresas que realmente têm interesse em saber, não tem noção de como é que está a gestão ambiental, para realmente fazer esse diagnóstico. E aí agora estou já encerrando, né, mais uma vez, parabenizando todas nós aqui e toda a equipe que estão aqui atrás, na minha frente aqui, pelo nosso aniversário aqui dos 12 anos da Sinergia Engenharia, né, com muito orgulho que falamos isso. É uma empresa aí que a gente sabe que temos feito muito protagonismo na nossa área de consultoria ambiental, temos, né, sido vanguarda em várias situações. E a gente lá atrás olhava isso e pensava, puxa, a gente quer uma empresa que tenha um olhar de sustentabilidade, não quer só uma burocracia. A gente está falando de burocracia aqui. Mas tem que olhar que essa burocracia por trás é melhoria de processo, vai trazer diferencial para vocês. E é isso que a gente realmente traz para o mercado, é esse olhar de coisas que vão vir a mais, né? Então, essas coisas que é no jeitinho, que é para fazer só para fazer, não é com a gente. A gente realmente busca empresas que estão comprometidas com o meio ambiente, que querem gerar esse impacto positivo, mesmo que as coisas não estejam bem, mas que tenham esse olhar, tenham esse compromisso. Então, para essas empresas, estamos aqui, né? Queremos muito ajudar vocês e agradeço aí muito a atenção e disponibilidade de vocês aí pela live. E em março teremos novidades aí, fiquem atentos que iremos convidá-los para a próxima live. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, boa tarde.